grande, muito grande. Nessa casa eu vivi 30 anos, mais ou menos, e sempre que eu venho aqui é uma oportunidade de relembrar tantas coisas. E hoje foi assim, a dose. Ainda bem que eu ainda não tive problema de coração. Eu quero ali meu irmão, 2 irmãos ali. O Antônio Sérgio teve um infarto há pouco tempo. Eu falei, estou correndo risco hoje, né? Realmente. Mas bom, do lado emocional, eu acho que é o lugar ideal. Não somente o lugar, mas a geografia humanista é esse. Estou vendo muitos ex-alunos, ex-orientando, pelo menos um orientando atual, né, que é o Afrânio, o juiz, meritíssimo, está ali, que me orientando hoje. Estou vendo colegas, amigos de tanto tempo, né, os alunos queridos. Eles foram felicíssimos, o Capi foi felicíssimo. Na verdade, eu tenho 2 amores. Um é a minha família, evidentemente, e o outro é a geografia. O Bruno vai dizer que eu sou cruzeirense. Mas isso politicamente não pode divulgar muito, porque tem atleticanos excelentes, né, meus alunos. Meu pai é atleticano, né? Seu irmão. Os irmãos, eu tenho vários irmãos atleticanos. Mas eu estava dizendo que é o lugar e o momento. Esse ano é um ano especialíssimo para mim. Esse mês de agosto, por coincidência, quer dizer, a data variou muito em função das vicissitudes de organização, né? E esse mês de agosto, ele tem um significado especial para mim. Esse mês de agosto de 2018, porque são 50 anos que eu comecei a dar aula. E a coincidência maior, né, eu vou fazer... O Capi já fez muitas confidências aí, né? Foi lá investigar minha vida, né? Inclusive meu pai. No mês de agosto aconteceram coisas interessantes há 50 anos atrás, né? Eu me lembro que eu era aluno do 2º ano da geografia e nós tínhamos uma professora que foi mencionada aqui, que era a diretora, né? A professora Guiomar. E um belo dia ela me chama no gabinete dela, eu não me lembro exatamente, foi no primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre, e ela me disse assim, olha, tem uma amiga minha que é diretora da Letras, professora da Letras, não me lembro mais, de toda maneira ela foi depois diretora, que é a professora Ângela Vaz Leão, que eu acho que é a professora mais longeva, eu acho que ela compete muito bem com a Lívia, sabe? Ela já passou dos 90 anos, só que ela continua na pesquisa até hoje. Por isso que eu fico me policiando, porque o ano que vem eu faço 75 anos e a geração do meu tempo, 75 anos, era uma pessoa muito velha. Né? Mas eu tenho uma justificativa, eu acho que talvez eu possa me aposentar, embora eu não queira, né? Porque os homens vivem menos que as mulheres. Né? As mulheres são muito fortes. E eu tenho certeza que a Beth vai me superar muito, né? Mas aí vem a professora Guiomar e fala assim, olha, eu fui encarregada por uma colega de procurar um dos alunos que seja um bom aluno para dar aula numa faculdade recém-criada no interior. Por quê? Porque naquele tempo, ao contrário de hoje, o mercado era muito bom para todos os licenciados, bacharéis, né? Então eu perguntei para ela onde era essa cidade. Ela falou, olha, fica quase 200 quilômetros de Belo Horizonte. Você vai ter que fazer um sacrifício, porque você vai ter que ir lá 2 vezes na semana. E eu tinha aula, né, aqui. Eu tinha um trabalho também. Nessa época, pouca gente sabe, eu era bancário. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos. Eu fiquei pensando, como eu vou fazer, né?
Mas eu vou aceitar, porque um aluno de segundo ano dar aula numa faculdade é uma coisa rara, né? Aí fui procurar a professora e levei um susto, porque era uma pessoa da minha cidade. E depois, conversando com a minha mãe, que está viva até hoje, fiquei sabendo que ela tinha sido professora dela, da minha mãe. Então a cidade era a minha cidade, Formiga. E foi lá que eu comecei há 18 anos. Essa carreira que ainda vai um pouco, né? Eu não sei, eu não consigo me pensar parado, né? Aposentado eu nunca vou ser. Talvez eu interrompa algum vínculo, simplesmente, do ponto de vista de horários, de coisas desse tipo. Mas hoje eu vi toda a história de novo, né? Extremamente emocionante escutar alunos que eu não vejo há décadas, né? Se eu comecei há 50 anos, vocês imaginam, meio século, né? E eu confesso para vocês, e aí eu falo para todo mundo, uma coisa que vocês vão chegar lá, o espírito ele não envelhece, o corpo, isso envelhece, não tem a menor dúvida, ele envelhece. Apesar de eu considerar que eu tenho uma saúde extraordinária, uma das razões dessa saúde, sem dúvida, é a geografia, né? A outra é a minha família, não tem dúvida nenhuma disso. Então, só uma reflexão aqui para nós, para eu não simplesmente falar um obrigado, que talvez fosse o que eu devesse fazer, mas eu só queria lembrar uma coisa, né, que foi, a Beth falou lá muito bem ali, né, a minha mulher, minha companheira desse tempo todo. Na verdade, a minha opção pela geografia, ela se deve à infância, a uma experiência extremamente rara, né? Eu tive a sorte de ter um pai que era um viajante, permanentemente, porque ele ganhava a vida comprando gado e vendendo, e tive a sorte, do outro lado, de ter uma mãe que era professora, e que inclusive me alfabetizou por uma pressão brutal minha aos 4 anos e meio. E aos 7 anos eu estava lendo o Júlio Verne e o Marco Polo, naquelas edições, não sei se tem alguém aqui que lembra, né? Edições Melhoramento, que era uma edição condensada, pequenininha, que era feita justamente para essas idades mesmo. E eu me pus na cabeça naquela época, talvez também pela influência do meu pai, que eu faria algo na vida que me permitisse continuar viajando sempre. E a geografia, vou dizer para vocês, tem muita área que permite, né? O turismo é uma coisa interessante, mas a geografia sem viagens, ela não existe, né? Sem o que nós chamamos de campo, né? E por influência da família, havia alguns advogados, né? Tinha um até que era presidente coordenador do setor jurídico da CEMIG, me incentivou muito, faz direito que você vai ter um emprego, um salário, não sei como é que é, né? E eu me lembro até hoje alguns parentes que não entenderam nada da minha mudança do direito. Às vezes pensaram, esse coitado vai morrer pobre, né? Dizendo que ele podia ser uma pessoa muito mais bem sucedida financeiramente. Mas é uma opção do coração. Eu vejo aqui pessoas que amam a geografia, né? Os meus orientandos, os meus colegas. Eu me lembro com muita gratidão dos meus mestres aqui do IGC. Foram relembrados, né? Aquela lista dos professores com a disciplina, puxa, né? Foram meus professores. Eu tenho um orgulho tremendo, porque o IGC tinha uma das melhores graduações do Brasil. Não tem dúvida quanto a isso. Mas eu queria fazer uma reflexão, já que nós estamos num encontro da geografia humanista. A geografia, ela existiu sempre como atividade, né? Isso aqui não é uma aula não, tá? É uma reflexão do coração. A geografia existiu sempre. E ela teve momentos muito interessantes quando ela cumpriu uma... Eu estou fazendo um prefácio para aquele rapazinho, né?
uma das promessas maiores da geografia brasileira. Não é uma promessa. Um dos grandes nomes da geografia brasileira. Está ali com a Jamil, né? Quer dizer, o Eduardo gosta muito dele, está aí o Werder, vou falar alemão, tá? Werder Holzer, que, como ele disse, nós nos encontramos numa época avançada das nossas experiências, mas é como se fosse sempre nós estivemos juntos, né? O Berdulec, eu tive o prazer de traduzir um livro dele, graças ao convite do Eduardo, foi publicado no ano passado, né, sobre a escola francesa. Ele fala uma coisa, que é o círculo de afinidades. Nós estamos aqui num círculo de afinidades, com certeza, né? E eu queria fazer uma reflexão hoje já com esses... da geografia. Na minha relação com a geografia, ela é muito antiga. Na minha relação com a geografia acadêmica são 51 anos. E a minha experiência como professor são 50 anos. Nessa trajetória, eu aprendi algumas coisas que algumas delas, muito, muito pequenas, eu queria compartilhar aqui hoje, né? E compartilhar porque nós estamos, todo mundo que está aqui tem algo em comum. Mesmo meus familiares que estão ali, né? O Bruninho representando os filhos, né? Infelizmente Letícia está longe, está em Bogotá, né? Perdão. Guilherme está mais perto. Está em Goiânia. E eles também sabem, né, do carinho que eu tenho pela geografia. E eu me preocupo com a geografia. Porque nessa vida de 50 anos de geografia, eu vi a geografia no apogeu e vi a geografia algumas vezes em crise, né? Eu quero falar uma coisa para vocês sobre isso. A geografia ela entrou em crise por causa dos geólogos. Não é por causa dos outros. Não é a sociedade que levou a geografia a crise. Não é o governo. A geografia, hoje, como eu disse, né, e foi repetido aqui, a geografia de hoje não tem a unidade que eu vi quando eu era estudante. E em Bordeaux eu vi muito claramente isso. Era uma unidade filosófica, era uma unidade metodológica. Você não tinha dúvida sobre o que você ia fazer com pesquisa. Era a era das certezas. Nós entramos na era das incertezas. Então, eu acho que uma das razões da fragmentação da geografia é que os geógrafos perderam a arte da geografia. Os geógrafos foram fazer política, foram fazer computação. Os geógrafos esqueceram do espírito geográfico, né? Da relação especial com a natureza, com a paisagem. E, em vez disso, os geólogos viraram tecnocratas de um lado e militantes políticos de outro lado, e a geografia foi traída. Então, hoje nós temos um desafio, é a última coisa que eu vou falar, porque eu não quero me alongar. Eu falei que não era uma aula, em um certo sentido é um pouco um desafio, né, que eu tenho pela frente, que eu quero passar para todos que amam a geografia. A geografia tem dois caminhos, me parece, para ela reencontrar a unidade perdida. Porque hoje os geógrafos não se entendem mais. Você vê um geógrafo positivista lá com o computador dele, ele não entende o que um geógrafo crítico com o seu marxismo, neomarxismo, está falando, e os geógrafos humanistas apareceram num certo sentido. Também eles existiram sempre, mas eles apareceram com força. E eu queria dizer uma coisa,
sobre isso. A comunidade